Propósito começando, eu quero desejar a você um excelente dia, uma quarta-feira abençoada. E hoje, gente, nós estamos trabalhando, na verdade, essa semana, o tema medos. Eu queria que você me contasse aí como está sendo para você, como foi segunda, como foi ontem, o quanto esses conteúdos aí já emergiram coisas em você, tá pegando papel e caneta, tá anotando, tá trabalhando os traumas de dentro para fora. Eu não duvido que com esse conteúdo do Café com Propósito você já consiga avançar em muitas coisas na sua vida. Então, bora começar mais um momento aqui no nosso Café com Propósito e hoje nós vamos trabalhar medo de rejeição. Gente, já foi rejeitado? Quantas pessoas já não vivem a rejeição, meu Deus do céu? E a rejeição é algo muito profundo. Por quê? Porque na rejeição, raízes muito profundas são criadas, sabe? Às vezes, quando eu tô aqui falando com você, eu tô lembrando de vários casos que eu já tenho atendido aí ao longo desses anos, e eu sei o lugar que a rejeição pode levar uma pessoa. Rejeição, abandono, fracassos, tudo isso vai gerando de dentro para fora, como se fosse feridas emocionais, sabe? E quando elas não são curadas, nem cicatrizadas, é muito desafiador. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero perguntar para você se você já se inscreveu nesse canal. Se você não se inscreveu, se inscreve aí, nos ajude promovendo esse canal, mostrando aí para o YouTube que esse conteúdo ele pode e deve ser compartilhado e ao final manda esse vídeo aí para toda a galera que você entender que precisa desse conteúdo, ok? Queridos, quando eu falo de rejeição, eu estou dizendo que grande parte dos comportamentos humanos ele é moldado por relacionamentos, por modelos relacionais. E esses moldes, esses modelos, eles podem gerar medo de não ser amado, medo de não ser suficiente, medo de ser trocado, medo de você não corresponder ou não ser correspondido, medo de fracassar publicamente, entre outros. Quando eu falo do poder que o medo tem, é nesse nível que eu estou trabalhando com você. Raízes profundas, a ponto de gerar traumas e bloqueios invisíveis que vão tirando de você a capacidade da ação. Muitas pessoas chegam para mim muito adoecidas emocionalmente. E quando nós vamos ver, grande parte do que ela sente é gerada pelos medos que ela vive. E detalhe, tá? Medos invisíveis, que ela não fazia ideia que isso era medo. Então eu separei algumas coisas aqui para você e nós vamos juntos aqui trabalhar alguns tópicos dentro do tema de hoje. Rejeição, abandono e fracasso. Quando eu vivo esses medos, grande parte das coisas que deixam de ser vividas nos paralisam. E são paralisações que tendem a ter um efeito assim, gente, a curto, médio e longo prazo. Sonhos que deixam de ser vividos, propósitos que deixam de ser alcançados e vidas que deixam de ser impactadas por conta dos traumas que você carrega, dos bloqueios que têm te levado para essa paralisação. O medo da rejeição, por exemplo. Pessoas que viveram a rejeição em alguma parte da infância, da adolescência, do abandono. Isso pode ser tanto dos modelos parentais, ou seja, de pai, de mãe, quanto dos cuidadores. A criança, quando ela não tem vínculos de segurança na infância, quando os vínculos de segurança dela foram muito frágeis, ela pode viver fortemente a rejeição e o abandono. E esses sentimentos, essas feridas na alma, elas vão levando a fracassos recorrentes. E esses fracassos vão tornando a pessoa cada vez mais vulnerável àquilo que ela precisa fazer. Tomada de decisão, grandes realizações. Tem muitas pessoas que têm sonhos assim, lindíssimos, mas não conseguem realizar porque não se acham capazes. Mas na verdade não é porque você não é capaz. É porque você carrega o medo de não conseguir ir além. Você carrega o medo de fracassar, o medo de ser muito criticado. E você acredita que você não vai aguentar a isso.
É como se essas coisas, elas são grandes demais para a força interna que você carrega. Só que tudo isso são traumas emocionais. E qual que é o grande problema? Os medos, gente, eles são responsáveis pelas criações de crenças limitantes. Às vezes, porque você foi rejeitado, você viveu rejeição na infância, na adolescência, você pode criar crença, e detalhe, essa crença, às vezes, ela não é criada de forma intencional. É uma crença que ela vai sendo gerada a partir das experiências que você vive. Por exemplo, todo homem é igual. Às vezes você viu o seu pai destratando sua mãe. Você cresceu num lar disfuncional onde o seu pai destratava a sua mãe. Aí quando você vai para a escola, você começa a viver bullying por parte de meninos. Aí quando você chega na adolescência, você gostou de um adolescente, de um menininho, e ele te decepcionou, ele te traiu. E aí você começa a acreditar que todo homem é igual, que todo homem só gera dor, que todo homem machuca. E essa crença, ela vai se fortalecendo à medida que você tem e vive experiências com finais onde você vive o fracasso, né? Você tem rompimentos e aí você começa a se isolar disso. Você começa a não se abrir para conhecer novas pessoas, porque você acredita que todo homem vai ser igual. Compreende o poder que o medo tem? E aí esse medo ele vai te isolando. Daqui a pouco você não vive mais o círculo social, porque você tem um medo de que aquela pessoa faça aquilo de novo. É outro momento, você está em outro país, você está em outro estado, mas você vive o medo do passado se repetir. O medo de não se sentir suficiente para fazer alguma coisa, o medo de fracassar, o medo de decepcionar pessoas. E aí é um medo após o outro que vai vindo e vai se fortalecendo. Isso tudo a partir do aspecto de rejeição e abandono que você viveu, por parte de pessoas que você amava, que você considerava. Só que isso não é seu. Emocionalmente, você está paralisado em uma época que você não conseguiu seguir em frente. Hoje, 2026, você está em 2026, hoje, fisicamente. Mas emocionalmente é como se você estivesse em 2000, em 2014. Você vive em 2026, mas emocionalmente você vive uma ferida que foi aberta em 2014 e ela ainda não fechou. Então todo o seu comportamento de 2026 ele é condicionado pela ferida que está aberta de 2014. Então os medos que te geraram em 2014 te impedem de viver realizações em 2026. Então isso é muito sério. E isso só vai se fortalecendo, Pessoas feridas, elas tendem a se calar demais ou se defender demais. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Quando eu não consigo viver a cicatrização de uma ferida, eu tendo a me defender de tudo aquilo que eu acredito que vai me ferir. Mas como que eu me defendo? Atacando. Outros tentam se provar o tempo inteiro. Isso tudo são características de feridas emocionais. Não, eu tenho que provar que eu posso, eu tenho que provar que eu sei. Você está num modo de sobrevivência, de se provar o tempo inteiro. Você não precisa continuar desse jeito. Outra coisa, muitos desistem antes de começar para não viver a dor de falhar. Para que eu vou começar se eu sei que eu vou parar no meio do caminho? Ou você é aquele que começa 10 coisas e para as 10 coisas antes de chegar no fim. Não consegue chegar na finalização das coisas. E por último, o medo da rejeição produz máscaras, personagens e exaustão emocional. Custa muito viver o medo da rejeição. A rejeição, ela tira de você a sua autenticidade. A rejeição, ela tende a afetar a sua identidade. Porque você passa a ser e a se comportar no modo de defesa. Então você não consegue ser espontânea.
O tempo inteiro você está se defendendo. Mas você não precisa continuar nesse modo. Você não precisa continuar desse jeito. Você pode aprender sim a ressignificar e viver a cicatrização dessas feridas abertas. Como, Dani? Enfrentando. Às vezes você não se posiciona para não ser mal interpretado, por conta de uma ferida aberta. Você aceita menos do que merece por medo de perder. E por que você age assim? Por conta de uma ferida aberta. Você deixa de viver projetos, você deixa de viver coisas lindas na sua vida por medo de ser julgado. O que é isso? Uma ferida aberta. E às vezes você se mantém em relacionamentos ruins, em relacionamentos tóxicos, por medo da solidão. E isso é o quê? Uma ferida aberta. Então, se você quer viver a mudança desse padrão mental, é muito importante que você consiga olhar para você e ter a coragem de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. O que aconteceu lá atrás precisa ser curado, mas você precisa querer enfrentar isso e não ter medo disso. O medo, ele te impede de resolver, e aquilo que você não resolve te acompanha pela vida inteira. E isso é muito sério. Quem vive dominado pelo medo da rejeição acaba se afastando de si mesmo. Já parou para pensar nisso? Quanto mais você tem medo daquilo que te machuca, mais você se afasta de você mesmo. Por quê? Porque você está sempre procurando um modo de se defender das pessoas e do mundo, para ninguém nunca mais fazer aquilo que fizeram com você. Porém, eu quero te apresentar o amor de Deus. A palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. E essa rejeição, ela não precisa continuar dominando você. Jesus te ama demais. E no amor dele, você pode viver a cura da sua alma. Eu quero te convidar a ser entregue, a se entregar, a confiar no amor do Deus Pai. Ele não machucou com você, ele não falhou com você. Permita-se ser amado por Deus. E no amor dele, você vai conhecer a força, você vai conhecer a coragem. No amor dele, você vai trabalhar a sua autoestima. No amor dele, você vai conseguir se conectar com a tua identidade e viver a transformação por meio da renovação da sua mente. E dentro de tudo isso, você vai conseguir te perdoar, você vai conseguir se perdoar e perdoar os que te feriram. Eu quero que você viva isso. Eu quero que você consiga olhar no espelho e falar: essa ferida cicatrizou. Eu não preciso mais me sentir rejeitado porque eu não sou. Eu sou amado, eu sou amada, eu me amo. Comece a fortalecer isso. Comece a sentir o amor próprio. Comece a sentir o amor de Deus sobre você. Isso que eu estou falando não é uma motivação. Não são palavras motivacionais. Mas sim, são palavras que vão te levar de dentro para fora para viver a transformação. Ok? Fez sentido para você? Ouça e assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Bora sair do modo defesa e vir para o modo vida. Vida em abundância, vida em liberdade, vida no amor do Deus Pai. Porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Inclusive o da rejeição, do abandono e do fracasso. Bora aprender a lidar com isso. Bora viver a força de dentro para fora e a coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Por hoje a gente fica por aqui, tá? Quero convidar você, nos próximos dias eu estarei falando aqui sobre o Clube de Mentalidade. O Clube de Mentalidade, ele vem para ajudar você. Ele vem para ser um espaço de cuidado, de expansão de consciência, onde nós vamos trabalhar tudo isso daqui de dentro para fora, com encontros semanais às terças-feiras, às 19h30. Então já se organiza, se prepara, porque logo, logo estaremos abrindo as inscrições do nosso Clube de Mentalidade, que é o novo projeto profissional que está chegando aí para cuidar de você.
Queridos, fiquem com Deus. Uma quarta-feira excelente. Excelente, eu vou continuar dizendo isso. Eu declaro uma quarta-feira excelente sobre as suas emoções, sobre a sua mente, sobre a sua alma e sobre o seu espírito, em nome de Jesus. Até amanhã e fique com Deus.